Bom dia, Noel. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom, olha. Vamos lá. Física 1, aula 23, livro 6. Falar da gravitação universal. Tá? A gente vai falar aí sobre um pouquinho sobre a gravitação universal, relembrar um pouquinho sobre as 3 leis de Kepler. Quem foi Kepler? Qual foram as suas principais 3 leis aí? E que elas mais colaboraram para a física aí. Então, lá no início, né, do século XV até o século XVI, onde começou a se questionar a questão do heliocentrismo, né? E porque até então se acreditava que tudo que era proposto, né, principalmente pela igreja, era o geocentrismo, que a Terra era o centro do universo e tudo girava em torno dela. E aí, a partir do século XV, XVI, começaram a questionar, começaram a propor outras coisas, né? Propor outros modelos científicos. E aí, né, Kepler, Galileu, entre outros, aí começaram a estudar e a publicar. Então, Kepler, depois de ter estudado 30 anos a órbita de Marte, ele propôs algumas alterações no modelo cosmológico. Ele conseguiu provar, através de cálculos matemáticos, que o geocentrismo estaria errado, né? Que o correto seria o heliocentrismo, e aí ele propôs, com 3 leis, inclusive as órbitas, tá? As órbitas dos planetas. Que as órbitas dos planetas não seriam circulares, né? Seriam ovais, e que os planetas não girariam em torno da Terra, e sim em torno do Sol, né? Então, depois de ter estudado aí mais de 30 anos só a órbita de Marte, ele conseguiu provar, através de cálculos aí, algumas situações, né? E a primeira situação que ele provou, né, é a primeira lei de Kepler, né, é que os planetas, eles não giram em uma órbita circular, que eles não giram em torno do Sol. O Sol está aqui, que eles não giram de maneira circular, redondinha, tá? Então, para Kepler, ele conseguiu provar que os planetas, eles giram em torno do Sol em forma elíptica, tá? Eles formam uma elipse, tá?
Isso aqui é uma elipse. Tá? E o que é uma elipse? Oxi. Beleza. Tá. Então, o que é uma elipse? Quando eu tenho duas circunferências, tá? E aí tem o centro de uma aqui e o centro da outra aqui. Tá? Quando eu ligo essas duas circunferências, aqui, eu tenho uma elipse, tá? Então, elipse nada mais é do que quando eu tenho duas circunferências ali, duas circunferências, e eu ligo essas duas circunferências. E aí eu tenho o formato de uma elipse. Então, Kepler provou que os planetas giram em torno do Sol em forma de elipse. Tá? Como eu falei aqui, ó, que eram duas circunferências aqui, tem o centro da circunferência, vão ter dois centros aqui. Esses centros chamam-se de foco. Tá? Então, toda elipse tem dois focos, um do lado direito e outro do lado esquerdo. Então, Kepler provou que os planetas giram em torno da Terra, giram em torno do Sol, em uma elipse, e o Sol está em um foco dessa elipse. Tá? Então, a primeira lei de Kepler, os planetas giram em torno do Sol em elipses, e o Sol está em um dos focos dessa elipse. É. Em um dos centros dessa elipse. Aí depende, né, de qual planeta, se ele vai estar na direita ou na esquerda. Mas enfim, os planetas giram em forma de elipse e o Sol é um dos focos dessa elipse. Então essa é a primeira lei de Kepler. Essa é a primeira lei. Que não giram em órbitas circulares, giram em elipses. E aí a gente tem a segunda lei. Que a segunda lei vai falar do tempo de rotação desses planetas. Tá? Vai falar do tempo de rotação desses planetas aqui. Então, eu tenho aqui, e aí o Sol tá aqui, bonitinho.
Bom, a segunda lei de Kepler vai falar do tempo de rotação desses planetas, né? Então, ó, quando ele está aqui, ele rodou esse pedacinho. E quando ele está lá do outro lado, né? Aqui tem o tempo que ele gastou aqui. Então, para percorrer esse pedaço aqui, ele gastou, sei lá, um mês. E para percorrer esse outro pedaço aqui, ele também gastou um mês. Tá? Ou 20 dias, 30 dias, não sei. Tá? Então, ele percorreu dois pedaços aqui. Tá? O que a segunda lei de Kepler vai falar para a gente? Que esses espaços que ele percorreu, que esses dois espaços que ele vai percorrer aqui, então, ele tem dois espaços aqui que ele percorreu. O roxo aqui e o verde. Tá? Que esses dois percursos dele são iguais. E a área varrida, tá? A área varrida, o que é essa área varrida aqui? Essa parte aqui, ó. Então, essa parte e essa parte aqui. A parte azul e essa parte amarela. Que a área da azul e a área da amarela são iguais. Eu tenho a área da azul, vou colocar a área 1, e tenho a área 2, que é da amarela. Elas são iguais. Tá? Então, se a gente imaginar que isso aqui seja um triângulo, base vezes altura é igual a base vezes altura. Professor, mas não pode ser igual. A base dessa aqui é maior que a base dessa aqui. Mas a altura da amarela é maior que a altura da azul. Então, elas são proporcionais. Então, Kepler provou que a área 1 dividido pelo tempo 1 é igual à área 2 dividido pelo tempo 2. Então, tempos iguais produzem áreas iguais. Tá? Tempos iguais produzem áreas iguais. E aí, com isso aí, ele chegou na terceira lei. Chega na terceira lei. Que essa terceira lei vai falar do tempo de revolução, do tempo de rotação dos planetas. Tá? A terceira lei fala isso aqui, ó. Cubo. Que o período de revolução, o tempo de revolução ao quadrado
é igual, é proporcional ao cubo do semi-eixo da maior órbita. Tá? Simplificando, que o período de revolução ao quadrado dividido pelo semi-eixo do maior, o que seria o semi-eixo do maior? Se tá, o Sol está aqui, ó, o Sol está aqui, seria esse semi-eixo até lá. Essa distância até aqui. Ao cubo vai ser constante. Tá? O que isso quer dizer para a gente? Quanto maior for o raio, quanto maior for a distância do Sol, tá? Quanto maior for a distância do Sol, maior será o tempo de revolução. Quanto mais longe você estiver do Sol, quanto mais longe você estiver no corpo, maior será o tempo de revolução, mais tempo você vai gastar. Então, ó, imagina todos os planetas aqui, né? Estão girando aqui assim. Então aqui é Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Tá? Mercúrio, para dar uma volta em torno do Sol, ela gasta em torno de 59 dias. Tá? Então, a gente, para dar uma volta em torno do Sol, ou seja, um ano, um ano, né? Um ano para a gente tem 365 dias, tá? Um ano tem 365 dias. Mercúrio, um ano, né, tem 59 dias. É muito mais rápido, tá? Por que é muito mais rápido? Porque ele está muito mais perto. Então, essa é a segunda lei de Kepler, a terceira lei de Kepler, que fala do tempo de revolução. Quanto mais perto tiver, mais vai sofrer a ação da gravidade, tá? Mais vai sofrer a ação da gravidade, mais rápido vai girar. Vênus, por exemplo, já é 224 dias para dar uma volta em torno do Sol. Marte, 687. 687, 365, 200 e 224. 224 ou 225, não lembro. Mercúrio é 50 e pouco, não, é 88. Ele demora 59 dias para dar uma rotação em torno de si. Tá? Então, Mercúrio, 88 dias, Vênus, 265, Terra, 365 e Marte, 687. Se a gente continuar isso, tá? A gente continuar isso, Netuno, tá? Que é o último lá, é o que está mais longe, ele demora 4.497, se eu não me engano. 4.497 é em torno de quase 4.500 dias. Tá? Então, 4.500 dias aproximadamente aí. Por quê? Porque ele está mais longe. Quanto mais longe tiver,
menor a ação da gravidade, mais devagar ele vai girar. Tá? Então, imagine aqui, ó. A gente tem a Terra, e aí tem, vamos supor que o Sol esteja aqui, ó. Tem dois pontos aqui na rotação da Terra que são muito importantes, que são o periélio e o afélio. Né? O periélio e o afélio. O que é o periélio? O periélio é o ponto mais próximo do Sol. Então, aqui é o perto, é o periélio. E aqui é o afastado, é o afélio. Tá? Então, aqui no periélio, a velocidade é maior. A maior velocidade do planeta girando em torno do Sol é quando ele está no periélio. E a menor distância é quando ele está no afélio. E a menor velocidade que ele vai se encontrar. E aqui é a maior velocidade. Então, ó, se esse planeta está girando daqui para cá, ele está ganhando velocidade. E aí, quando ele passa do periélio e vai em direção ao afélio, ele vai perdendo velocidade. Tá? Então, quando ele está no periélio, lembre-se que é a maior velocidade que ele tem. Quando ele sai do periélio e vai em direção ao afélio, ele vai perdendo velocidade. E quando ele sai do afélio e vai em direção ao periélio, ele vai ganhando velocidade. Tá? Sempre assim. Tá? Sempre assim. Então, a terceira lei de Kepler tem todo essa parte matemática aqui falando que é constante. Mas o que que ela vai indicar para gente? Quanto mais perto, maior a velocidade. Quanto mais longe, menor a velocidade. Tá? Essa é a ideia da terceira lei de Kepler. A primeira lei fala para gente que os planetas giram em órbitas elípticas, o Sol sendo foco de uma dessas, é um dos focos. A segunda lei, a segunda lei fala que períodos iguais varrem áreas iguais. Então, se passou 3 meses de um lado, quando ele passar 3 meses do outro lado, a área que ele varreu será igual. E a terceira lei fala do período de revolução, tá? Que o período ao quadrado dividido pelo raio aí, né? Pelo maior raio, o maior raio do maior semi-eixo ao cubo vai ser constante. Traduzindo, quanto mais perto ele estiver, quanto mais perto ele estiver, maior será a sua velocidade. Quanto mais longe ele estiver, quanto mais distante ele estiver, menor será a sua velocidade. Perto, rápido, longe, devagar. Tá? Então, nos exercícios aí agora. O primeiro fala assim: muitas teorias sobre o sistema solar se sucederam, até que no século XVI o polonês Nicolau Copérnico apresentou uma versão revolucionária. Para Copérnico, o Sol e não a Terra era o centro do sistema. Atualmente, o modelo aceito para o sistema solar é basicamente o de Copérnico, feita algumas correções propostas pelo alemão Johannes Kepler e por cientistas subsequentes. Sobre a gravitação e as leis de Kepler, analisa as afirmativas a seguir. Então, ó, Copérnico, ele propôs o heliocentrismo, tá?
Então, ele lutou aí, ele conseguiu propor o heliocentrismo, mas que a Terra era o centro do universo e tudo girava em torno dela. Só que ele falava girava em torno dela em órbitas circulares, tá? E aí vem algumas mudanças aí. Então, ó, a primeira fala assim: adotando o Sol como referencial, todos os planetas movem descrevendo órbitas elípticas, tendo o Sol como um dos focos dessa elipse. Primeira lei de Kepler. Primeira lei de Kepler. Então a 1 está certa aí. A 2. O vetor da posição do centro de massa do planeta do Sistema Solar em relação ao centro de massa do Sol varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais, não importando a posição do planeta em sua órbita. Segunda lei de Kepler. Períodos iguais varrem áreas iguais. Então, a 2 também está certa. 3. O vetor da posição do centro de massa do planeta do Sistema Solar em relação ao centro de massa do Sol varre áreas proporcionais em intervalos de tempos iguais, não importando a posição dos planetas de sua órbita. Galera, se a de cima está certa, a de baixo está errada. Essa 3 está errada. Por quê? Porque ele fala áreas proporcionais. E o correto são áreas iguais. Tá? São áreas iguais e não proporcionais. Então tá errado. Tá? Então a 3 aí tá errada. E a 4. Para qualquer planeta do Sistema Solar, o quociente do cubo do raio médio da órbita pelo quadrado do período de revolução é constante. Tá aqui, terceira lei de Kepler. Então a 4 aí também está certa. As alternativas certas 1, 2 e 4. Alternativa C. 1, 2 e 4. A 2. A figura representa a órbita elíptica de determinados planetas em torno de sua estrela. O período de translação desse planeta, T, e o intervalo de tempo necessário para que ele percorra o arco AB é de T sobre 5. Considerando que as áreas A1 e A2 sejam iguais, o intervalo de tempo necessário para que o planeta percorra o arco AC deve ser. Então, ó, de acordo com a segunda lei de Kepler, a terceira lei de Kepler, segunda lei de Kepler, períodos iguais, áreas iguais. Tá? Períodos iguais, áreas iguais. Então, o arco AB tem que ser igual ao arco BC, que tem que ser igual a T sobre 5. Então, ó, o arco AB mais o arco BC mais o arco CA, que todos os arcos aí, tem que ser igual ao período de revolução. Tem que ser igual a T sobre 5. Ou tem que ser igual a T, que é o período total. Então, o arco AB, T sobre 5. O BC, T sobre 5. Períodos iguais, áreas iguais. Então, período. Mais o período CA tem que ser igual a T. Então, 2T sobre 5 mais CA é igual a T. CA é igual a T menos 2 quintos de T. CA é igual a 3T sobre 5. Então, período de revolução aí tem que ser 3T sobre 5.
da alternativa A. Então, ó, tem que prestar muita atenção. O que ele fala? Deixa eu desenhar ele isso aqui. Então, assim. Então, ó, tá aqui. Tem esse aqui. E assim. E aqui. Então, ó, aí aqui tá o A, o B e o C. Aí ele fala, ó, que para percorrer de A até B, T sobre 5. E aí ele fala que a área 1, que é essa aqui, é igual à área 2. Então, se ele percorreu T sobre 5 aqui, aqui também é T sobre 5. Áreas iguais, períodos iguais. Essas duas áreas são iguais. Eu não sei o tempo, não sei esse tempo aqui, ó, de de C até A. Então, por isso que eu coloquei o tempo A de A até B, de B até C, mais de C até A, é T. Esses dois eu sei que é igual. Esse cidadão eu não tenho. Né? E aí fica matemática, sominha de fração aí. A 3 fala o seguinte. A tabela a seguir resume alguns dados sobre dois satélites de Júpiter. Nome: Lo. Diâmetro: 3,64 vezes 10 elevado a 3. Raio médio da órbita em relação ao centro de Júpiter: 4,2 vezes 10 elevado a 5. E Europa: o diâmetro: 3,14 vezes 10 elevado a 3. Ele tem um diâmetro menor. E o raio de órbita: 6,72 vezes 10 elevado a 5. Ou seja, ele é menor, porém está mais longe. Sabendo que o período orbital de Ló é de aproximadamente 1,8 dia terrestre, pode-se afirmar que o período orbital de Europa, expresso em dias terrestres, é um valor mais próximo de... Então, qual seria o valor mais próximo dele aí? Então, ó, período ao quadrado dividido por raio ao cubo tem que ser igual. Período ao quadrado dividido pelo raio ao cubo. Tem que ser constante. O primeiro é 1,8. Então, 1,8 ao quadrado. O segundo, eu não sei quanto que é o tempo. O raio do primeiro, 4,2 vezes 10 elevado a 5 ao cubo. E o raio do segundo, 6,72 vezes 10 elevado a quinta ao cubo. Uma regrinha de 3 aqui. Vai ficar 4,2 vezes 10 elevado a 5 ao cubo t ao quadrado é igual a 1,8 ao quadrado vezes 6,72 vezes 10. Deixa eu mudar de página aqui. Vai ficar 4,2 vezes 10 elevado a 5 ao cubo vezes t ao quadrado é igual a 1,8 ao quadrado vezes 6,72 vezes 10 elevado a 5 ao cubo. Ali, ó,
eu posso cortar esse aqui com esse aqui, que é igual. Fica mais fácil para resolver. Então, aí eu fico com t ao quadrado é igual. Tá multiplicando, vai passar para lá dividindo. 6,72 vezes 10 vezes 2 elevado a 3, não, né? Que eu cortei, dividido por 4,2 ao cubo. Que tem esse cubo aqui e esse cubo aqui. Então, ele passou para lá dividindo, vezes 1,8 ao quadrado. T é igual a raiz quadrada de tudo isso aqui. 6,72 ao cubo, dividido por 4,2 ao cubo, vezes 1,8 ao cubo. Dá uma peladinha aqui na calculadora. Raiz quadrada de 6,72 elevado ao cubo, dividido por 4,2 elevado ao cubo, fecha, vezes 1,8 elevado ao quadrado. Isso. Não. É, isso mesmo? Deixa eu só ver aqui. Confirmar. 6,72 ao cubo, dividido por 4,2 ao cubo, vezes 1,8 ao quadrado. E depois a raiz de tudo isso aí. Deixa eu colocar aqui mais fácil, né? Raiz quadrada de 6,72 vezes 6,72 vezes 6,72 dividido por 4,2 vezes 4,2 vezes 4,2 vezes, abre de novo parênteses, 1,8 vezes 1,8. Aí fecha. Aí tudo isso aqui ao quadrado. Aí vezes 0,76. Não, peraí, errei em algum lugar aqui, peraí. 6,72 ao cubo. Dá 303. 303. 4,2 ao cubo, 74. Então, 303 dividido por 74
4,09. Então, 4,09 vezes 1,8 ao quadrado 13,26. Agora, raiz quadrada de 13,26 dá 3,6. Então, aí aproximadamente 3,6 dias. 3,6 dias. Alternativa C. Então, tudo isso aqui dá aproximadamente 3,6 dias. Alternativa C. Agora, fazer tudo isso na raça, tem a calculadora, ia matar só um tempinho aqui. E a última 4 aí, fala assim, a figura a seguir representa a trajetória elíptica, né, de um planeta em movimento de translação ao redor do Sol. 4 pontos sobre a trajetória MP, periélio da órbita, e N, afélio da N, e A, o afélio da órbita, o módulo da velocidade escalar desse planeta. Então, ó, aqui assim, né? Então, ó, aqui está o Sol, aqui está o P, aqui está o A, o M e aqui está o N. Então, ele está vindo daqui para cá. Então, do A para o M, ele ganha. Do M para o P, ganha. Do P para o N, perde. E do N para o A, perde velocidade. Tá? Então, do A para o P está ganhando. Do P para o A está perdendo. Então, o módulo da velocidade sempre aumenta no trecho M, P, N. Então, nesse trecho aqui, ó, daqui até aqui, ele sempre ganha velocidade. Sempre aumenta. Não. Ó, ele perde nesse pedaço. Ele perde. Então tá errado. Sempre diminui no trecho N a M. Então, ó, perde, só que aqui ele ganha. Então tá errado. Nesse trecho aqui ele vai ganhar. Tem o mesmo valor no ponto A e no ponto P. Galera, lei de Kepler. Quanto mais perto, mais rápido. Quanto mais longe, mais devagar. Então, tá errado. Está aumentando no ponto M e diminuindo no ponto N. Então, ó, daqui para cá tá ganhando velocidade e daqui para cá tá perdendo velocidade. Então, alternativa certa, alternativa D aí. E aí falava assim, ó, é mínimo no ponto P e máximo no ponto A. Aqui é máximo e aqui é mínimo. Seria o contrário, tá? Então, alternativa certa e alternativa D. Beleza? Dúvida?